Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 20º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pautas para se divertir nem para dar risadas. Oi, Lúcia Porto, tudo bem? Lúcia Matos, 20, quem diria, hein? Quem diria, hein? 20 anos a gente já se conhecia, puta, quase mais da metade da nossa vida, hein? Que momento, Lúcia Matos. É um 20º episódio. E nesta temporada, né, que estamos carinhosamente chamando de Quase Sem Pauta Abre a Câmera, a gente abriu a câmera e o YouTube falando das transformações, né? De como algumas coisas, algumas situações mudam a vida dos nossos entrevistados. Começamos com Michael Valer, que é hoje referência no mundo do vinho. O vinho mudou a vida dele. Falamos com Cíntia Moscovitch sobre como a literatura mudou a vida dela. Depois a gente bateu um papo com o jornalista João Batista Filho, que largou os veículos tradicionais e hoje bomba no YouTube. Depois a gente falou com Cacáia Bestetti, arquiteta, que trocou a profissão e abriu um café que foi uma referência em Porto Alegre, o Café do Porto. E no mais recente episódio, nós conversamos com Carlos Simon, né? Que falou sobre como o futebol mudou a vida dele. Ele que era jornalista, começou no banco como bancário e aí virou esse árbitro de futebol super conhecido hoje, comentarista de futebol dos canais da Disney. E depois, por fim, conversamos com Dani Santa Rosa sobre corridas, né, Porto? Tu vê, né? Estamos pensando nisso aqui tudo e eu me lembro de todas as coisas que a Dani falou e lembro que vou dizer a verdade aqui, hein? Tu faltou com a verdade no último episódio com a Dani Santa Rosa. É verdade que tu faltou com a verdade, porque tu disse que tu ia começar um novo estilo de vida, que tu ia, assim, parar com os prazeres da carne, né, Luciana? Não, jamais vou parar com os prazeres da carne. Não posso. Aliás, os prazeres da carne são algo tentador, sempre tentador. Tão tentador que mudaram a vida de uma pessoa muito próxima e muito cara a gente, né? Aliás, considerando o preço da carne. É da carne, é cara. Mesmo, né? Então, assim, sem mais delongas, porque o fogo tá pegando e a brasa já tá sendo formada, hoje no nosso 20º episódio a gente vai falar sobre uma coisa que amamos. Nós amamos, aqueles que nascem no Rio Grande do Sul como nós também amam, que é o churrasco. E o churrasco é o que mudou a vida da nossa convidada de hoje. A gente já vai mostrar quem ela é ou vou fazer uma delonguinha e dizer que ela é gaúcha lá de Passo Fundo, que nem o Teixeirinha, tchê? Olha aí! Oi, Clarice, bem-vinda! Tudo bem? Aparecendo aqui... Não, olha que cabalístico, né? Eu estou aqui no 20º programa dessas duas queridas, talentosas jornalistas. E falando sobre churrasco ainda, que luxo, né? E eu tô pensando que tu tá aqui no 20º programa e a gente deve se conhecer, as três, há uns 20 anos, mais ou menos, né? Pensando nisso. Mas assim, então vamos fazer uma apresentação aqui pra gente fingir que sabe da tua vida, depois tu vai dizer o que a gente mentiu. A Clarice é gaúcha lá de Passo Fundo, lá do fim do mundo, na terra que tinha uma cuia na praça e um cinema na frente. Depois a cuia, não sei se está lá, mas o cinema fechou e abriu. A Clarice se formou em publicidade na PUC. Acho que talvez a gente tenha se conhecido por lá, não sei, né? Pode ter sido naquelas escadinhas comendo pão de queijo, na PUC do Rio Grande do Sul. Anos a Clarice trabalhou com produção cultural. A Clarice trabalhou também em redes de comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Muito bom projeto cultural a Clarice vendeu por aí. Alguns deles envolveram as duas Lúcias, né? Uma eu divulgando e a outra a Matos divulgando pelas ondas do rádio, da TV, esses projetos tão bacanas. Chegou uma hora que a Clarice mudou de vida e se deu conta que uma das coisas que ela mais gostava era uma das coisas que mais a aproximava da família e do pai, né? Que tanto fez
e deu a ela essa grande paixão, né? Ensinou ainda quando ela era pequena a paixão pelo churrasco e é o que move a Clarice e que hoje faz com que ela tenha que conversar com a gente sentada num quarto de hotel no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, Clarice Schwartzman. Já pensou? Né? Quantas voltas a vida dá? Que loucura, gente. Pois é, nós vamos começar te perguntando, é a única pergunta certa desse podcast é essa para começar. Então, por que o churrasco mudou a tua vida, Clarice? Olha, o churrasco mudou a minha vida de uma forma tão óbvia, mas também tão surpreendente, né? Que eu sempre falo e falei num TED, né? Depois de um ano, nem um ano que eu comecei esse projeto da churrasqueira, das mulheres no churrasco, porque tudo começou eu criando um curso de churrasco só para mulheres, focado nessa quebra, né? Desse paradigma, dessa cultura que passa de pai para filho. Que não De que mulher só chega no churrasco para fazer a maionese e lavar tudo depois. Então, eu tinha aquilo, né? Imagina, foi 8 anos atrás, em Porto Alegre, e o churrasco me resolveu nesse sentido que eu sempre falei no TED, que eu fiz, no TEDx São Paulo, que eu fiz, que eu tinha um tesouro guardado, que era esse amor pelo fogo, pelo churrasco, e eu tornei isso um aprendizado para ensinar, né? Eu transformei isso num curso, né? Para ensinar as pessoas, as mulheres, a assar um churrasco perfeito. Então, parece uma coisa simples, parece uma coisa, tipo, por que ensinar as mulheres a fazer um salsichão, assar uma picanha, fazer um fogo, né? Tô olhando assim, pensando, cara, quem vai querer aprender? Ou o que... Mas é exatamente isso que muda a vida das pessoas, é tu te dar conta que o que tu sabe, o que cada um sabe pode ser um conhecimento e aprendizado para tanta gente que não sabe sobre aquilo. Uhum. O próximo mudou minha vida nesse sentido. Quando eu me dei conta que eu não queria ser a única mulher a assar churrasco, né? Eu queria que as mulheres aprendessem e dominassem esse reduto tão masculino e tão machista, né? Bom, aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu começaste a assar churrasco? Porque realmente aqui a cultura no Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando e não é daqui, é essa. A mulher faz a maionese e lava a louça e bota a mesa. Não, E chega fazia o pãozinho de alho também, né? chega perto da churrasqueira, graças a Deus está mudando, né? Graças a Deus e a pessoas como a Clarice está mudando. Mas como é que entrou na tua vida lá em Passo Fundo que tu aprendeu? Com quem que tu aprendeu e por que tu começou a assar? Bom, o interior, né? Quando a gente nasce no interior, numa cidade pequena, o pátio de casa é um mundo. Né? Então a gente não tem muito o que fazer na cidade, não tem, né, escola e pátio. Então eu cresci trepada em cima da árvore de ameixa, de ariticum, de amora, né? Então assim, o pátio de casa tinha o mundo. Lá a gente estudava, tinha um quadro negro grande, tinha o QG do meu pai do churrasco, que era uma churrasqueira enorme, enorme, gigante, né? Que para esquentar aquilo era lenha, 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 né? E ele adorava receber as pessoas, ele dava na boca, ele pegava uma pedra que tem aqui, só para ilustrar. Ele fazia a coisa, tirava, ele dava na boca da pessoa, aceita um pedacinho. Então, assim, era um prazer dele passar esse sabor, né? E isso, eu cresci em volta disso. Como era o nome do teu pai, Clarice? Naum. Não. Era uma figura esse Naum, então, hein? O meu pai e a minha mãe tinha, né? Ela adorava cozinhar também, tinha coisa da cozinha, das comidas judaicas, uma mãe super judia. E nós somos 4 irmãs, então a gente vivia, o pátio era o mundo. Uhum. E no pátio a gente fazia como é que se chama, das bonecas, quando as bonecas nascem, a gente fazia o batizado das bonecas, a gente ficava trepada em árvore, buscando as frutas, né, do vizinho, né, o que tinha dentro, né, do nosso quadradinho ali. E o churrasco era uma desse saber que estava acontecendo ali, vibrando, para receber pessoas, para cuidar da família, para
trazer sabor, para juntar, então era muito dentro dessa realidade. E eu sempre fiquei em volta desse lugar, sempre fiquei observando, cuidando, e eu, sem me dar conta, isso me acompanhou a vida inteira. Então, o churrasco apareceu na minha vida como uma forma profissional quando eu comecei a fazer psicanálise, né? A psicanálise deu um start num olhar, porque eu saí de Passo Fundo e eu morei. Pensa, eu morei nos Estados Unidos um ano. Depois eu voltei para Porto Alegre, que não era a minha cidade, eu morei em Porto Alegre. Aí eu morei em Florianópolis, eu morei em Salvador, daí eu mochilei um ano pela Europa. Então eu tinha feito tantas voltas na minha vida que eu precisei parar e fazer psicanálise por um tempo. Então eu comecei fazendo psicanálise nesse momento que eu estava saindo da área cultural, né? Eu tinha trabalhado quase 15 anos na RBS. Aí eu fui chamada para fazer um projeto pelo Luciano Alabarce no Porto Alegre em Cena, né? No contexto de prefeitura, da prefeitura de Porto Alegre, naquela época. Meus pais já tinham morrido, né? Eu perdi meus pais muito cedo. Então eu fui empreender na área cultural e me especializei em captação de recursos, né? Passar o chapéu, porque tinham poucos profissionais na época. O Luciano Alabarce disse: Clarice, está aqui, ó, pega esse projeto e vai vender. Eu falei: mas eu não sei nem vender um alfinete, tu quer que eu venda um projeto? Que tá louco, né? Vira, ele falou. Te vira, né? Te vira. E aí eu fui, e foi muito legal, porque eu tenho uma coisa de Capricórnio que é muito focada, né? Aquela coisa de soldado. Dá uma missão, né? Eu nunca desisto. Eu só vou desistir quando assim, pensa, a pessoa nunca desiste. Ela vai estar morrendo, mas ela vai estar Tá lá. atrás da missão. Tá falando nessa coisa das missões e da cultura, né? A gente vai voltar para o churrasco, mas eu acho que, de repente, é importante a gente falar. Tu tiveste uma participação muito grande na história do multipalco e do Teatro São Pedro com a Dona Eva, né? Sim, foi um projeto. Eu comecei o projeto com o Luciano, de captação de recursos, e que deu super certo. E a Dona Eva estava buscando montar uma equipe para começar o projeto do multipalco, e ela me chamou, né, pelo resultado que estava acontecendo ali no festival, no Porto Alegre em Cena, e ela me chamou e me apresentou o projeto, né, o desafio, e eu achei super bacana. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Quem se incorporou depois foi a Ana Fagundes, a Giga, que é uma amigona querida e super, mega competente também. E a gente começou a criar um movimento de envolvimento comunitário, né, para que esse projeto saísse da gaveta, que não foi fácil, foi muito difícil, foi bem desafiador, mas foi incrível, porque a gente envolveu veículos de comunicação, a gente envolveu agências, a gente envolveu empresários, a gente envolveu, né, vários setores. Então, eu participei disso durante um tempo, saí... Fiquei quase 10 anos com a Dona Eva nesse projeto. A gente, né, começou a construir. Eu saí eu nem me lembro, foi 2010, 2009 eu saí, 2009. E fui empreender, fazer produção, fazer captação para outros projetos. Gente, e a cultura, vocês sabem como é que é, né? Nossa, A gente pode assim, cortar os pulsos, às vezes, porque começou a mudar muito a política das empresas, que elas começaram a criar suas associações, seus institutos. Então, eram projetos, né, que eles não investiam mais em projetos que não fossem proprietários. Muito difícil. Eu já estava muito cansada. E aí, eu estava nos 50 anos, né? Estava assim com 48, 49, chegando nos 50, e bateu aquela puta crise, né? Eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Né? Eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Caraca, o que eu quero fazer, então? Eu não sabia o que eu queria fazer. E mais do que isso, eu não sabia o que eu queria fazer e não sabia se eu sabia fazer o que eu queria fazer. Né? Tem isso também. E eu acho que é um processo que todo mundo passa. Né? Então, em qualquer idade. Né? Que é a coisa que é um pouco da jornada do herói. Né? Tu é desafiado, tu tem um problema, né? Tu tem aquela crise, tu é desafiado a vencer isso, a superar, só que daí tu não consegue, né? Tu volta e aí tu recupera a tua força. Tem uma história por trás. Então,
pela minha sensibilidade, eu sempre coloquei isso num contexto muito mais abrangente. Não peguei isso de uma forma só pessoal, mas de uma forma holística. Como a gente vai avançando na vida, assim, crescendo e passando por várias situações e sendo chamado, né, para alguma coisa que nos desafia a mudar. E no fim as coisas acabam acontecendo e tu olha para trás e tu diz, bom, aconteceu na hora que tinha que acontecer mesmo, era aqui, né? Não, e tem uma coisa, desculpa interromper, mas tem uma coisa que eu acho importante, que é mais ou menos o que tu tá falando, pelo menos é o que eu tô entendendo, que é aquilo que tu te dá conta, assim, ó, quando tu tá afim de dar uma travadinha e segurar, não segura, acelera, porque se tu não acelerar, depois tu tifo, entendeu? Então, acho que talvez seja um pouco disso também. Eu lembro de um momento da tua vida, a gente já se conhece há um bom tempo, como falamos antes, que eu acho que foi quando tu estavas nessa indefinição. Estivemos juntas num curso, né, feito pela Ana Maldonado, o Contempla, que foi bem quando tu estavas nessa coisa de defino ou não, e eu lembro que um pouco depois, num grupo aí de amigos, de pessoas conhecidas, tu começasse a perguntar algumas coisas sobre cursos de churrasco para mulheres e tal, e eu me lembro de comentar isso, né, com a Ana Maldonado, assim, a Clarice vai inventar algum negócio. Inventou e tá aí, né, Clarice? Pô, quantos anos já tu fazendo churrasco, ensinando mulher a botar a mão no fogo, né? Foi 2014, vai fazer... Só isso, Faz meu tanto Deus, tempo. Clarice. Nossa, a gente lembra o teu nome, a gente ouve o teu nome, vê a tua imagem, parece que esse projeto tem há 30 anos. Não tem essa impressão, Porto? É incrível. Era teu. E a gente, aqui no Sul, pensamos muito isso, né? A gente tem muito essa tradição aqui, infelizmente ainda tem isso, uma expressão meio gaúcha que eu vou dizer, mas tem essa pecha machista, né? Só quem sabe fazer churrasco é homem, e churrasco bom é churrasco espetado, furado, né? Muito disfarçado, mas assim, ó, não é só aí. Uhum. Mas tem gaúchos que estão no mercado de São Paulo, que dizem que tem outra cabeça, mas assim, ó, bem, ainda existe, né? Isso depois de 8 anos, eu já me sinto meio vó, né? Eu me sinto meio vó do churrasco, porque já tem meninas super jovens chegando, já tem outra geração aí fazendo churrasco. Então eu já me sinto vó do churrasco. É engraçado falar isso, mas quando eu comecei, né, uma coisa interessante que tu falou, né, Lúcia, de eu acelerar. Mas quando eu estava nesse vazio, nessa crise, né, que eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, e vem o sofrimento porque o mundo gira muito rápido, né, gurias? Assim, as coisas acontecem e tu parar para se olhar e para pensar e para se analisar e para refletir, cara, tem que ter muita coragem para isso também, né? Tem que ter, assim, porque as contas vão chegando, pessoas estão lá a mil, fazendo mil, sabe? E tu tá ali chorando, porque tu diz, é agora. E eu passei por isso mesmo, de estar na sala da minha casa, assim, e estar em pranto, dizendo, caraca, e agora? Né? Não dá para tocar o boleto no fogo e esquecer que ele existe, né? Não dá. E aí veio, né? E aí nesse vazio, quando eu comecei a me acalmar um pouco, quando eu comecei a refletir, eu fiz uma linha do tempo da minha vida, né? Porque eu estava falando que eu fiz várias coisas, morei aqui e ali, e a gente vai, né, fazendo... Eu sou uma pessoa movida à realização, sou bem capricorniana nisso. Eu preciso realizar, eu preciso... fazendo, preciso sabe, é uma conquista para mim, não é nem para, assim, eu preciso realizar, né, que seja fazer uma geleia de amora como eu fiz outro dia, boa, maravilhosa, sabe, para mim, e eu pude presentear as pessoas que estão aqui trabalhando comigo. Mas assim, eu me dei conta que eu não tinha nada a perder fazendo um projeto de curso só para mulheres, porque eu pensei assim, por que as mulheres não fazem churrasco? Eu vou criar um curso. Se fosse num outro momento, eu ia pegar, eu vou criar um curso, põe na gaveta e esquece. Porque tu já está passando outras coisas, porque não sei o quê. Eu digo, cara, eu não tenho nada a perder com isso. Eu preparei um projeto de um curso de churrasco. Pensa, né, numa época que eu não sabia nada sobre... Eu não sabia que era um gado
Angus ou um gado Hereford, ou um gado Nelore, eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre carne, eu não sabia. Não O era boi, a vaca, o touro, tudo diferenciava. sabe, as carnes que eu comprava no supermercado, enfim, mas eu sabia como fazer o churrasco, como pegar aquilo e transformar em algo muito legal. E eu queria, e aí eu disse, eu vou ensinar as mulheres. E aí eu pensei assim, eu não tenho nada a perder. Né? Mas, Clarice, hoje tem fila para fazer o teu curso, tá? Eu sei. Mas quando tu começaste, também tinha demanda reprimida, a mulherada queria aprender, ou ficou todo mundo assim ressabiado? Não tinha. Sabe por quê? Porque uma coisa é o seguinte, como eu era da comunicação, eu sou da área da comunicação e sou da área da cultura, e aí é que tá uma coisa muito interessante, porque tu não precisa abandonar a tua história para poder seguir um novo caminho. Tu pode usar, sabe, de ferramentas que são familiares. Então, o curso eu criei porque eu tinha experiência em projetos culturais. Tu entendeu? Então, eu fiz bacana sobre isso. Eu envolvi parcerias. Se eu não tivesse passado pela parte de patrocínios, por várias coisas, eu não teria construído uma coisa tão interessante que foi ir para um restaurante, trazer um apoio de uma carne, envolver a área cultural, porque daí eu trouxe uma gaiteira para começar, para abrir o curso, para botar uma música, porque música tinha a ver, né, tem a ver com a minha referência na área cultural. Então, esse fio condutor, quando tu vai para um outro lugar, tu vai usando as ferramentas que te fizeram chegar até lá. Então, no primeiro curso, no segundo curso, no terceiro curso, foi uma construção que eu fiz usando as ferramentas que eu conhecia, né? Por exemplo, eu não tenho tantos seguidores no Instagram como muitos colegas meus que começaram muito depois de mim. Tem mulheres que começaram muito depois de mim e hoje tem, sei lá, 50, 60 mil seguidores. Eu tenho quase 13 mil seguidores. E às vezes eu não tenho saco para publicar algumas coisas de carne, porque tem muito conteúdo de carne e eu tenho preguiça de colocar mais uma coisa. Mas eu conheço todo mundo da comunicação. Eu conheço o pessoal da RBS, eu conheço o pessoal da Band, eu conheço o pessoal, né? Eu conheço meus amigos, eu cresci nesse meio. Sim. Né? Então eu não precisava, eu fui criando esse momento a partir de uma crença absoluta de que as mulheres tinham que protagonizar um assado. E elas precisavam aprender sem nenhum entrave. E o meu papel nesse momento era desmistificar e simplificar isso para sair perfeito. Então, esse era o meu objetivo. Somos 3 aqui e dessas 3 presentes, 70% faz churrasco, né? A Matos não faz totalmente ainda, mas está quase, está entrando. Eu estou esperando o curso da Clarice, eu vou fazer. Quando tu começaste a te envolver com churrasco, as mulheres que iam, provavelmente, eram mulheres que não tinham essa experiência. Mas quem eram essas mulheres, assim? Que idade elas tinham? Que formação? Mas tão interessante porque é uma convivência. Faz tempo que eu não faço curso, tá? Por causa da pandemia, eu me mudei para São Paulo e eu tenho um lugar ainda que eu me sentisse completamente à vontade, né? O último curso que eu fiz em Porto Alegre foi no antigo espaço ali daquela parrilla que tinha na Fabrício Pilar. Putz, eu tô com uma memória péssima. Fazenda Barba Negra. Que eu fiz lá. Na Anitta, não é? Ali perto da Anitta. Não, Fabrício Felipe Neri. Felipe Neri, eu acho. Pensa que já passaram pelos meus cursos mais de 2.000 mulheres. Nossa. Casadas, solteiras, separadas, viúvas, aposentadas, jovens, mais velhas. Todo perfil de mulheres, todos os perfis de mulheres, tá? Mas todas querendo conhecer. E no primeiro curso, e até tem no meu TED, e tem na matéria que saiu na Ana Maria Braga, que 4 meses depois do que eu comecei o curso, teve uma matéria na Ana Maria Braga, que eu botei uma churrasqueira na Rua da Praia, e veio um repórter dela fazer uma matéria, eu coloquei minhas alunas desse primeiro curso. Era um grupo de alunas, tinham algumas amigas também, obviamente, mas tinham várias outras que se inscreveram porque tinham interesse. Mas teve uma delas, um grupo de alunas, que elas eram... Ela era uma menina, a Karen,
Fengler, que ela tinha se separado há, sei lá, não sei quanto tempo, 6, 7 meses, enfim, luto de separação, ficou na cobertura, num apartamento com cobertura, com uma churrasqueira onde ela reunia com ele os amigos, tá? Olha esse cenário. E ela nunca mais tinha subido para a cobertura por causa né, desse lugar que desocupado, ninguém fazia churrasco. Aí ela é enfermeira lá do Hospital de Clínicas e a médica, uma amiga dela, super amiga, disse: Karen, vamos num curso de churrasco que abriu com a Clarice, enfim. Ela falou: eu não vou fazer, porque se eu fizer um curso de churrasco, eu vou rasgar o meu diploma de mulher. Só me falta agora trocar pneu. Nossa Senhora. Então, Nossa. Pensamento, sabe? Então, era esse tipo de pensamento. Eu não vou fazer porque se eu fizer, eu vou rasgar o meu diploma de uma mulher, só me falta trocar pneu. Muitas mulheres têm esse pensamento, sabe? E não fazem porque é uma mudança cultural. Não é só o fazer o churrasco. Então, é por isso que eu gosto de olhar sobre uma forma holística. Não é só o fazer o churrasco, é uma questão cultural. Tu vai compartilhar ali com o teu marido, com o teu namorado, certo? Um espaço que estava ali quietinho só para ele. Só que daí tu vai chegar, como eu tenho absoluta certeza que eu ensino, né, e que eu ensinei para essas mulheres como ter um resultado perfeito, né? Perfeito que é ter caramelização, ponto certo, sabe? A brasa certo, o calor. Muitos homens não sabem. Então, o que elas chegavam? Elas chegavam, voltavam para casa e começavam a dar pitaco. Olha, tu tá fazendo de um jeito que não é assim, não é para aí ir. era crise. Então, começou a mudar. Vamos trocar esse domingo. Tu faz, o outro eu faço. Então, começou a mudar um pouco essa cultura. Esse domingo tu lava a louça, querido. Né? Sim. Então, essa coisa de poder mudar. Então, assim, esse grupo, que depois nós temos um grupo até hoje no WhatsApp, somos super amigas, que é esse grupo de... Tinha uma amiga, uma conhecida de Passo Fundo, que na época eu não conheci, que é porque quem fez uma matéria sobre o meu trabalho foi a Fernanda Pandolfi, sabe? Sim. A primeira matéria Sim. que saiu, se não me engano, foi a Pandolfi que fez. Que foi pro... Eu te mandei até uma que saiu na Zero Hora. Isso, que revista do Zero Hora aqui no Rio Grande. Que é essa mudança de carreira, ela é churrasqueira. Então, só que a mãe da Fernanda Pandolfi, ela é de Passo Fundo. E a gente, por um assim, ó, a gente não se conheceu na época da adolescência, mas a gente tem quase a mesma idade. E ela foi pro curso junto com essa turma. Então, a gente virou um grupo, né? Eu resgatei uma pessoa de Passo Fundo que eu nem conhecia, né? Que é a mãe da Fernanda Pandolfi, que é a Eliana Pandolfi, que é uma pessoa espetacular. Trouxe junto outras pessoas, né, que eu não conhecia também, e que depois, em outro curso, eu juntei de novo e se tornaram íntimas amigas. Então, foi uma corrente de mulheres que acabaram se conhecendo e convivendo e trocando em função dessa afinidade. Então, foi muito legal. Mas, assim, o perfil de mulheres jovens, idosas, separadas, solteiras. Teve um momento que até teve uma aluna que ela perguntou para os amigos, ela era solteira, ela perguntou assim, será que eu aprendendo a fazer churrasco, como é que vai ser para eu conseguir um namorado? Acho que vai facilitar, né? Facilita. Então, na verdade, tu tá resumindo que o perfil de mulheres são todas, né? Todas. Mais ou menos isso. Perfil todas, né? Gosto de churrasco, todas. Estamos contando bastante da tua vida e a gente se dá conta que o programa começa a passar e a gente já começa a chegar lá mais da metade, ainda tem muito para ouvir. Tem muita história boa tua pra gente contar, mas tu teve um momento que não faz muito tempo que foi complicado aí na tua vida, né? Que tu levou um susto e deu um susto em muita gente, né, Clarice? O que aconteceu aí? Paulo, né? Eu quis vir para um outro mercado, sair da minha zona de conforto. Passei por uma separação que também me fez também buscar outros horizontes, que a gente sempre quer se renovar, né? E eu vim para São Paulo em 2019, bem com 54 anos, bem no ano que a minha mãe morreu.
na mesma idade que a minha mãe morreu. E ela morreu do coração. E meu avô, que tinha 54 anos, o pai dela morreu do coração com a mesma idade. E eu estava naquela idade que os dois tinham morrido do coração. Só que então, assim, eu estava nesse 2019, chegando em São Paulo com 54 anos, que não é uma idade jovem, que é uma idade que tu já está num outro momento, né? Tu já está não é de uma desaceleração, porque a gente é jovem ainda, mas as coisas já estão um pouco mais. Quando eu saí de Porto Alegre, gente, pensem, eu me desfiz de 90% das minhas coisas. 90%. Eu peguei meu apartamento e eu fiz um garage sale. Nossa. Eu lembro dessas fotos, muitos materiais atrativos, inclusive. Eu vendi meu carro, vendi, assim, dei coisas, mas eu coloquei R$2, sei lá, uma camiseta, o que for, porque para muita gente, e é uma coisa interessante, para ti pode não significar mais nada, mas para alguém tem um valor que quando mesmo que ela pague R$1, aquilo vai ter um significado para ela. Então, eu chamei uma amiga, a Marta Pivato, e a gente criou esse garage sale na minha casa. Eu me desfiz de tudo praticamente. E vim para São Paulo para começar do zero. Mas eu nem imaginava, né, com 54 anos, que toda essa mudança caiu bem na idade que meus antepassados tinham morrido do coração. Então, eu passei todo ano cagada, né? Super preocupada, mas eu estava começando, refazendo a minha vida toda, profissional, amorosa, tudo. Vivendo o luto de uma separação, vivendo o luto de uma cidade que eu saí, tentando entender a engrenagem de São Paulo, né? Que é uma aceleração. Então, eu tinha vários projetos. No mercado do churrasco, as pessoas me conheciam. Eu comecei, ia e voltava para fazer alguns projetos em Porto Alegre também, porque eu tinha clientes ainda, né, na cidade. E quando chegou, e aí vivendo todos porque tem o coração físico, né, mas tem o coração, a energia toda. Então eu estava também com essa energia muito forte. Então quando chegou no final do ano, eu comecei a me sentir bastante cansada, com falta de ar, e aí, só que eu nem me dei conta, né? Eu comprei uma passagem só de ida para Mendoza, que eu consegui um estágio dentro da vinícola do El Inimigo. Sabe aquele vinho El Inimigo? Nossa, Sim, Alejandro nossa. Virril, Casa Virril. Pensa que eu consegui, eu aluguei um apartamento em Mendoza, comprei uma passagem só de ida, consegui um estágio para dentro da vinícola. A Casa Virril. Da cozinha. Casa Virril. E aí, só que eu estava me sentindo um pouco desconfortável, aquela coisa. Uma semana antes eu tinha feito um curso com o Laurent Sudot, que é um puta chefe francês aqui. Passei me sentindo mal durante todo o curso, mas estava lá de pé, fazendo toda a técnica francesa que eu queria aprender, porque eu também me dei conta que eu precisava aprender também ir para a área de gastronomia, porque a minha origem é comunicação, é cultura, enfim. E eu estava sendo, né, desafiada também a aprofundar um pouquinho esse conhecimento de gastronomia. Então, eu estava tudo decidido. Aí, 2 dias antes de viajar, eu resolvi fazer um exame no hospital, pedi para o meu cunhado, que é médico, eu quero fazer um check-up antes de viajar. Fiz o exame de sangue e quando eu fui fazer o exame do coração, a médica, né, a operadora ali da ecocardiologia, né, ela disse, pode me passar o telefone do teu médico? Passei o telefone do meu cunhado, ela saiu da sala, voltou, e aí o meu cunhado, olha, ele quer falar contigo. Ele disse, claro, seguinte, vem agora. Nossa. Vem agora para o consultório, porque a gente vai ter que dar uma olhada nesse coração. Eu estava com 10% de ejeção. Meu coração estava quase... Meu Deus, Clarice. O normal é 70%, pensa. Eu estava com 10% de ejeção. Eu estava quase... Se eu pegasse o avião, eu não ia voltar, pensa. Nossa Senhora. Putz. E aí eu fui... Mas na hora, sabe? Tô na hora. Daí eu fui isso era no Samaritano. Pensa que eu tava, olha como a vida é. Eu tava num contexto onde eu tenho um cunhado que é médico em São Paulo, um puta médico,
Ele conhecia todo mundo, ele tem uma rede aqui de atendimento e de coisas, né? De hospital, médico, tudo. Eu fui protegida por tudo isso, né? Fui para o hospital, fiz todos os exames possíveis e coloquei um desfibrilador, que é tipo sabe aquele coisa que dá choquinho quando tu. Sim. Então, eu não tenho, pelo menos eu não tenho problema de morte súbita. Porque se acontecer, tem uma coisa aqui dentro que vai dar um choque. Automático. Uhum. Automático. Mas isso também me fez repensar muita coisa, sabe, gente? Nossa, imagina. Deve ter sido assim, para tudo, né? Para tudo, que eu não vou soco, descer. Um soco no estômago, assim, para tudo e repensa, né? No caso, um soco no coração, né, Lúcia Matos? Então, assim, o que aconteceu? O meu trabalho como churrasqueira, né, pessoal, e vocês sabem disso, a Lúcia sabe, tu não faz ainda, Lúcia Matos, porque mas tu vai fazer. Fazer churrasco tem todo esse glamour, não é glamour a palavra, tá? Mas ele tem um... Churrasco é um ritual, né, Clarice? Exatamente, é ritual, tem uma coisa muito linda sobre isso, porque nos remete... Né? Esse DNA ancestral, a gente assa uma carne, a gente tá junto, a gente bebe, tem toda uma... Né? E eu amo fazer isso, eu adoro fazer evento, eu adoro estar em volta da fogueira, né? Eu adoro... Na verdade, o churrasco começa quando tu pensa em fazer um churrasco. Hoje, o dia que a gente está gravando, não interessa qual é, mas a gente pensa, vamos fazer um churrasco, vou convidar fulano, vou comprar tal carne, eu vou pedir para ele levar tal coisa. E aí começa aquilo 2 dias antes, já começa a pensar o que tem, o que não tem, acorda cedo, limpa o lugar, faz o fogo, afia a faca. No sul a gente toma um chimarrão, toma um vinho. Tudo isso é uma história, né? Tudo isso é uma história. E trabalhar com churrasco também é muito legal, porque as pessoas, elas adoram estar ali em volta. Elas adoram saborear. E quando tu faz com amor, sabe? Quando tu explora todas as possibilidades, então cria todo um... É muito bacana, porque é muito saboroso uma comida da brasa, né? Ela tem um sabor muito único. Então eu gosto, realmente, eu sou muito feliz quando eu faço isso. Mas tu tem que ter um corpo fechado. O calor, né? O calor, a brasa, o fogo, ela te consome demais. É uma coisa muito forte. Obviamente que tu faz num domingo, né? Ali, mas trabalhar com churrasco exige tu tem que estar 100% bem, sabe? Tá assim, fisicamente bem. Não é só... E eu assim, eu gosto de fazer tudo, né? Eu não sou daquelas que delegam, mesmo quando eu tenho assistentes, quando eu tenho pessoas trabalhando comigo, eu gosto de botar a mão na massa. Eu vou levantar um saco de carvão para botar no fogo, eu não vou pedir para alguém fazer isso, né? Então eu comecei a também ser desafiada a me reinventar a partir de uma limitação física, que não é uma limitação física, porque eu sou triforte. Com esses 10% que eu ainda estou com 10%, muita gente é carregada, né? Muitos pacientes são carregados porque eles não conseguem andar por falta de ar, porque o coração não bomba. Só como eu tenho uma estrutura forte, eu tenho uma vida saudável, assim, né? Porque eu fumava, eu deixei de fumar. Então, assim, eu comecei a incorporar hábitos muito mais saudáveis, eu comecei a me cuidar. Eu venho, né? Eu não sei vocês, mas no interior a gente eu fazia muito esporte também. Então, meu corpo, ele tem uma estrutura, uma memória de esporte muito legal. Então, eu faço alguma coisa, o meu corpo já responde. Então, eu comecei a fazer reabilitação, sabe? Então, eu não tenho... Eu tenho uma vida super normal. Mas a minha cabeça hoje, ela mudou porque tem coisas que eu não quero mais fazer. E eu não tenho nem mais saco de fazer. Então, uma coisa interessante é que a gente também vai mudando nas mudanças que a gente faz. Né? Esse olhar. E aí, é isso que eu queria trazer também para vocês, para a gente conversar. Porque aprendemos a dizer não, né, Clarice? Chega um momento que você aprende a dizer não, né? Você aprende a dizer não, né? Então, eu fui desafiada a olhar para essa atividade que exige muito do meu corpo e dizer não. Mas não começou assim de uma hora para outra. Agora que eu estou aprendendo a dizer não. Aprendendo a olhar e dizer, tá, o que eu quero agora? O que faz parte da minha história, né? O que disso tudo, né? O que fica? O que eu quero?
Então a gente está sempre, e eu acho que esse é o grande desafio, porque você não só se reinventa, né? Você vai para o churrasco mudou minha vida, mudou, só que agora o meu coração mudou minha vida. Tá mudando, né, ainda, e vai seguir mudando sempre. A gente vai sempre, sabe? E aí não tem, eu não sei, eu sou o tipo de pessoa que eu vivo profundamente as coisas. Eu acho que isso também tem um peso no coração, sabe? Então a gente vendo profundamente, a gente vai se entregando, a gente vai, né, se colocando de uma forma inteira. E aí os desafios novos vão aparecendo. E quais são, Clarice, os teus desafios novos? O que vem por aí? Nos dá umas pistas. Eu não sei ainda, tá? Não sei ainda. Mas é uma coisa que está gritando dentro de mim desde que isso aconteceu. Né? Eu adoro fazer evento, eu adoro cuidar das pessoas com essa comida do fogo, adoro, né? Mas eu adoro também projetos culturais a ver com isso, né? Eu até fiz um livro. Eu participei de um livro, eu criei o conteúdo, né? Idealizei a ideia do livro, que foi Gaúcho de Churrasco, né? Gaúcho de Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que foi olhar para o Rio Grande do Sul e ver a nossa potência dessa miscigenação cultural que a gente tem, que é única no mundo, e que cada lugar e cada região, cada cultura que veio para o Rio Grande do Sul faz de um jeito churrasco, tem os seus acompanhamentos de um jeito, tem os seus cortes, as suas carnes diferentes, e isso é muito legal. Vamos aproveitar esse teu gancho aí do corte, muito legal, para te fazer uma pergunta, então, porque é tempo, né? O tempo é o senhor da razão e é o senhor do YouTube também, que a gente não pode ficar para sempre falando. Eu sei que tu não vai conseguir explicar isso, porque esse segredo tem que fazer a tua aula. Mas uma dica básica, né, Clarice? Tu vai ter que nos dar uma dica básica para a Lúcia Matos fazer um churrasco pro Meneghetti e não dar vexame. Conta para ela como fazer uma carne no ponto, que carne, como é que ela faz? Dá uma dica aí. Bom, eu acho que assim, ó, eu não tenho problema de falar sobre isso, eu acho que é um conhecimento que ele tem que ser, né, aberto, não existe segredo. Não tem segredo. A coisa é desmistificar e simplificar, porque não tem mistério, tá? Não tem mistério, gente. Assim, ó, é importante ter um produto de qualidade, tá? Eu sempre digo que um bom assador, ele não salva uma carne ruim, mas um mau assador estraga uma carne boa, tá? Então, assim, é importante ter uma carne boa, de origem. Hoje em dia, né, que o Bolinha disse isso já há um bom tempo, não existe carne de primeira e carne de segunda, existe boi de primeira e boi de segunda. E não precisa ser uma carne cara, né? Se bem que todas estão caras, não precisa ser muito cara. Mas hoje em dia não existe assim a carne do traseiro só é boa, onde tem a picanha, sabe? Onde tem toda... Não, a carne do dianteiro, que antes era um problema, porque geneticamente era uma carne mais dura, hoje em dia não tem. O Brasil evoluiu muito sobre a qualidade de carne. Então, produto... E no Rio Grande do Sul tem uma carne deliciosa, que é a carne do Pampa, né? Que é a carne a pasto, que não tem aqui para cima. E a carne de boi confinado ou acabado com grãos e tudo. E usando várias partes também, né, Clarice? Porque antes era sempre a mesma coisa. Hoje em dia tu tem o boi inteiro para aproveitar. Então, tem que ser de qualidade, tem que ter origem. Tá? Eu gosto muito das raças britânicas, então eu gosto de Angus e Hereford, né? Que são as raças britânicas, que no Rio Grande do Sul é o lugar mais... É o celeiro, né? É o celeiro dessas Pampa, raças. Né? Então, assim, não é um problema no Rio Grande do Sul sobre qualidade de carne, né? Lúcia Matos escolheu um belo corte. Agora, o que ela faz? Bom, assim, ó, e uma coisa que as pessoas não se dão conta, que eu acho que é uma coisa, que é o seguinte, o fogo certo. Tá? O fogo certo é fundamental. E tem que ser um fogo forte. Tá? Assim, obviamente que a gente tem nessas churrasqueiras, né? Que elas têm a altura mais baixa, depois tem uma do meio e depois tem a mais alta. Como se fosse num forno, entendeu? É aquela caixa, só que a gente tem um fogo primitivo. O fogo certo é o leito de brasa, é a brasa perfeita, tá? Tem que ter um leito de brasa perfeito. E onde a gente põe a mão na parte mais da churrasqueira, mais perto do... Né, aqui tá, começa o buraco da churrasqueira, então eu ponho a mão ali e eu conto até 5
No máximo até 5. Se eu ficar ali com a mão, aquela brasa acontecendo, e eu te contar até 11, 20, vai sair um churrasco que é uma bosta. Tem que ser um fogo certo, um fogo forte. 1, 2, 3, 4, 5, tirei a mão para não queimar. Tá no Ou ponto. 1, 2, 3, tirei a mão para não queimar. Então as pessoas começam a fazer o churrasco quando tá ainda carvão preto. Tá umas faísquinhas assim, não. Tem que esperar ter brasa boa. Tem que esperar 1, 2, 3, 4, 5 no máximo. Daí tu põe a carne e vai acontecer uma reação química ali nessa carne, que se chama reação de Maillard, que é a caramelização dos açúcares da carne, sabe? E aí vai dar aquela crosta perfeita, porque não tem coisa pior do que tu pegar um bife, um entrecô, né, um corte, onde não tenha uma coisa bege, uma coisa sem sabor, porque não houve o fogo certo. E Eu tô com fome, eu sei dizer pra vocês que tá claro, sério esse negócio, gente. Pessoal, tá sério. Tô com fome, Clarice. Tô com fome. então, Olha quando aqui, ó. atinge esse marrom dourado, lindo, Ah, meu Deus. fogo certo. E qual é o segredo para virar? Eu, por exemplo, eu gosto de virar apenas uma vez. Então ele fica ali, né, ou né, no espeto, né? Então ele está aqui acontecendo toda essa transformação dourada e em cima, né, na parte de cima, toda a suculência da carne, da proteína começa a subir. Então quando a gente olha, tem umas gotículas ali acontecendo, né? Quando essas gotículas estão acontecendo, a gente começa já a ver a manifestação dessa umidade que sobe toda para cima. Aí está na hora de virar. E aí tu faz a caramelização do outro lado. E aí tu vê um pouco antes, porque eu gosto bem mal passado, ou eu gosto no ponto, vou deixar mais um pouquinho. E outra coisa é aquele truque, né? Não sei se vocês sabem sobre... Sabe essa partezinha aqui? Sim. Quando tu aperta aqui, é como se fosse uma carne crua, tá? Tá vendo? Toca aqui, Luciana, toca. Tá? Mas deixa a mão mole, tá? Não deixa a mão dura. Tá? Tu aperta aqui, é carne crua. Se tu faz assim, ó, tu já vai saber que é uma carne mal passada. Então, se tu tocar aqui, é uma sensação de carne mal passada. Então, essa sensação aqui, tu vai tocar na tua carne ali. Se ela tiver essa sensação aqui, ela tá mal passada. O próximo dedo, ela vai estar mal passada ao ponto. Ela vai estar um pouco mais durinha, tá vendo? Vai estar mais durinha. Tá. É o ponto. No próximo dedo, ela já vai estar bem mais dura. Ela vai estar o ponto para bem. Então, ó, eu gosto de um ponto acima. Então, tu vai tocar na carne ali, ela vai estar mais durinha. Adorei, ó. Isso aí é uma boa dica. Passado, que é aquela sola de sapato que tem gente que gosta. Seco. Então, tu vai tocando, tu vai tocando na carne, tu vai entendendo o ponto dela também. Muito bom. Olha, adorei, adorei. Bom, Clarice, Não, peraí, só uma última pergunta antes, porque é uma pergunta que sempre vem no churrasco, né? Eu faço, as pessoas perguntam, e a Clarice não disse, eu quero aqui a dica da especialista. A que horas vai o sal? Depois ou antes? Na carne crua ou depois? Olha, não tem certo e errado, tá? Tem quem prefere uma coisa ou outra. Eu prefiro antes, tá? Eu prefiro. Tá feito. Por quê? Porque as fibras, elas estão mais abertas, tá? Mais descansadas. Então, eu uso pouco sal. O salzinho que eu ponho, ele penetra na carne. E eu acho que o sal, quando não é exagerado, ele dá vida para a coisa, sabe? Ele dá, eu não sei. Eu adoro salgar antes. Eu não gosto de salgar durante, eu não gosto de salgar depois, sabe? Porque o sal penetra. É, isso aí. Tem que com a carne úmida ainda. A carne já tá selada, ela já, entendeu? Ela vai ficar superficialmente. Então tu vai comer e tu vai sentir o sal por fora. Eu gosto de sentir o sal, né, nessa composição que é possível fazer quando a carne tá antes de salgar antes. Então, mas tem gente que põe salmoura depois. Então, assim, se tu for estudar, como eu fiz, né, no livro dos Gaúchos do Churrasco, tu vê que cada lugar faz um jeito. Tem muitos estilos, né, Luciana? Bom, depois dessa aula de Clarice, eu quero dizer o seguinte: você, como nós, está com fome, então vai atrás da Clarice. Vai atrás. Fazer uma próxima aula, eu quero que seja aí, voltar a fazer aulas, porque eu não faço desde antes da pandemia. Eu já tô na lista, então, já me bota na lista.
Tá, né? A gente vai fazer Nós vamos fazer o seguinte, então, a próxima aula de Clarice, primeira vai ser uma aula fechada, especial, lá no clubinho, né? Pro Quase Sem Pauta. Já Quase pensou sem que pauta, luxo? faz churrasco. Quase Bom, sem pauta, esquenta. Enquanto a Clarice não vem, enquanto a Clarice não vem, acompanha ela no livro Os Gaúchos e o Churrasco, no Instagram da Clarice, que a gente está rodando aí, @churrasqueiraoficial, e tá na TV também, né, Clarice? Então, eu fiz... Tem uma temporada, né, que tu estivesse no Canal Rural, né? Eu fiz uma temporada de um programa de gastronomia no Canal Rural, muito focado em cozinha, que não tinha nada a ver comigo, então eu fiz a primeira temporada. Mas depois eu fiz na Globo, eu fiz no É de Casa, uma participação como jurada num programa no É de Casa, que chama É de Casa na Brasa, que é a partir do patrocinador que, né, a gente criou um reality de churrasco onde eu fui jurada, que foi super bacana. E eu gosto muito né, porque essa coisa da cultura, né, dentro do meu expertise, da minha história, sempre eu volto a esse lugar onde olhar para a cultura. Então, por exemplo, eu comecei a fazer umas lives chamada Conversas ao Redor do Fogo, olhando para o comportamento, né, do churrasco a partir dessa fogueira, né, onde a gente conversa. Eu devo começar o ano que vem algum projeto também de conteúdo específico aqui que eu não posso falar ainda, né, que está em construção. E por enquanto eu estou dando uma consultoria. Eu tenho um projeto de um livro que já está na minha gaveta já faz uns 6 anos, quase, praticamente desde que eu comecei o projeto, que é sobre as mulheres churrasqueiras no Brasil, olhando não para as profissionais, mas olhando para essas famílias onde sempre tinha uma avó, uma tia, né, Muito bacana. Uma história. Ele está incentivado e eu tenho que captar. E olhando, né, sempre tem alguma história. Então, como é que cortes que elas gostam, como é que elas servem à mesa, qual é o acompanhamento, toda essa questão cultural da mulher assadora no Brasil. Nossa, que luxo, maravilha. Então isso. Então vamos te acompanhar. E vai nos dando notícias. E te esperamos para o curso, então. São Paulo, minhas raízes estão aí, morro de saudade. Né, sempre estou conectada de alguma forma com né, com essa energia. Tenho ido muito pouco aí, mas tem uma energia tão, tão gostosa, né, que a gente dessa história toda, né, desse fio condutor. Lúcia Matos, então vamos fazer o seguinte, ó, depois que a gente desligar aqui, já vamos combinar o próximo churrasco, porque eu estou com muita fome, não interessa que horas você esteja escutando isso aqui, eu continuo com fome. E eu estou muito afim de aprender a fazer churrasco. Clarice, adoramos as tuas histórias, que vida rica, cheia de coisas legais e aprendizados, adoramos dividir isso. Eu e a Lúcia, a gente ficou, né, a Lúcia me mandou mensagem, a gente ficou marcando. Eu adorei, não foi assim uma honra estar aqui com vocês, admiro demais, muito carinho, muito amor envolvido, né, nessa história toda com a Lúcia desde longo tempo. As Lúcia, aqui tu tem que ter Porto e Matos. Porto, é que a gente se conhece, né, de outros carnavais. A Lúcia, eu acompanho o teu trabalho maravilhoso também, a tua carreira. Ai, que maravilha. Então, assim, estamos juntas, né? É uma história de vida num lugar do mundo que a gente compartilhou e continua compartilhando. Boas histórias para contar. Muito bom. Obrigada, tá? Eu agradeço. Valeu, Clarice. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.